Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. O mesmo barulho. Toda manhã, o mesmo barulho da cerca batendo contra o portão quando o vento vem do norte. Acordei com ele hoje, como acordei ontem e anteontem, e em todos os dias que perdi a conta de contar. Meu nome é Marta. Tenho 56 anos, ou talvez 57. Parei de fazer aniversário há muito tempo. Sou viúva há 12 anos. Acordei antes do sol, como sempre. Não é escolha. É que o corpo da gente em certa idade não consegue mais dormir. Fica leve demais, vazio demais. Levanto com a primeira claridade, ainda aquela claridade azul, fria, que vem antes do calor tomar conta do dia inteiro. Os joelhos doem. Dói quando levanto, dói quando caminho, dói quando fico muito tempo em pé na horta, mas dói menos do que ficar sentada pensando. Entendi isso faz bastante tempo, que o trabalho é uma graça, porque enquanto a gente trabalha, a gente não pensa. E quando você perdeu tudo, não pensar é um luxo que a gente não recusa. Encho a chaleira de água. A mesma chaleira que seu Tomás usava, com aquela marca de ferrugem em volta da boca, e coloco no fogão a lenha. O fogão é antigo, tem que esquentar devagar. Enquanto espero a água, sento no banquinho da cozinha e olho pela janela embaçada para a madrugada ainda acordando. A fazenda não é grande, 2 hectares mais ou menos. Tem casa, barracão, um poço que Tomás cavou com as próprias mãos quando a gente ainda tinha sonho. Depois que ele morreu, deixei metade virar mato. Nem tenho razão de cuidar. É só eu comendo, só eu dormindo. Só eu acordando no escuro achando que ouço ele chamando. Trabalho na outra metade. Uns tomates que ninguém compra mais porque tem supermercado na cidade a 40 quilômetros. Tem quiabo que fica grande demais se eu não arrancar rápido. Tem alface que o calor queima antes dela ficar pronta. Mas planto assim mesmo, toda a estação, todos os anos. O trabalho ocupa as mãos. As mãos ocupadas não tremem tanto quando vem aquele frio que não tem nada a ver com temperatura. Seu Tomás morreu numa terça-feira. Eu lembro porque era dia de ele ir na cidade, e ele disse que ia voltar com presunto para o almoço de quinta. Morreu enquanto levantava peso no barracão. Estava arrumando umas tábuas para fazer uma nova prateleira. Infarto. Rápido, pelo menos rápido, tinha 63 anos, eu tinha 48. Virou noite, ele não acordou, nunca mais acordou nada. Os vizinhos apareceram quando eu gritei, fizeram barulho, correram, chamaram gente, tentaram massagem no peito. Aquilo era inútil, mas fizeram assim mesmo, porque ninguém sabe o que faz quando está perto da morte. Depois um padre vinha, tinha velório em casa, tinha enterro no cemitério que fica longe, tinha gente falando coisa que não importava. Pagaram com o dinheiro que a gente tinha guardado para reformar a cozinha. A vida segue. Ninguém quer ficar perto da morte. Ninguém quer ficar perto de quem fica para trás. Os vizinhos sumiram, o padre foi embora. A casa virou grande demais. Agora tenho 56, ou talvez 57. Parei de contar porque contar dias não muda nada. Muda só em filme. Na vida de verdade o tempo passa igual e você fica para trás. A água ferve. Põe o café coado na xícara. Uma xícara que tem uma faixa azul que ele achava bonita. Sento na varanda com as pernas estendidas, esperando o corpo acordar de verdade. O termômetro da parede marca já 25 graus e faltam horas para o calor piorar. A rotina é sempre igual. Café. Varrer o terreiro. A poeira vermelha fica cada vez mais vermelha conforme o tempo seca, como se estivesse absorvendo sangue. Água nas plantas antes das 7 porque depois é prejudicial. Arrumação da casa. Não precisa. Mas eu arrumação assim mesmo porque casa que não é cuidada acaba entrando mofo, barata, desânimo. Às vezes um vizinho passa. Para falar sobre a chuva que não vem, ou que vem demais, ou sobre o preço da verdura que caiu. Eu respondo com a cabeça, ou com uma palavra, 2 no máximo. Não tenho mais muitas palavras.
Quando você fica sozinho, aprende que falar é desperdício. A voz fica estanha quando não tem quem escuta. Às noites, essas noites que são longas demais, ouço o vento bater nas venezianas, aquele som que é quase igual a um choro baixo. Penso em quando a gente comprou essa casa. Tomás estava tão feliz. Dava voltas em volta dela, olhando cada quarto, cada canto. Falava que era o lugar onde a gente ia envelhecer junto, plantar uma árvore grande, ter neto correndo pelo terreiro. Envelhecer junto não aconteceu. Envelhecer sozinha é bem mais lento, é bem mais pesado, é bem mais vazio. A gente morre aos poucos quando fica sozinha. Morre em pedaços. Um dia morre a razão de acordar cedo. Outro dia morre a razão de ter roupa limpa. Outro dia morre aquela parte que quer comer coisa doce. Até que um dia você acorda, ou continua acordando, porque dormir não ajuda muito também, e percebe que já está enterrada junto com a pessoa que amava. Eu estou enterrada com seu Tomás faz 12 anos. Só meu corpo ainda caminha pela fazenda. Foi numa segunda-feira de outubro. Eu lembro porque tinha pensado em segunda, é dia que Zélia vai na feira, e ela tinha dito que comprava um queijo para mim se eu desse dinheiro. Coloquei o dinheiro numa caixinha, moedas e uma nota, para entregar se ela passasse, mas ela não passou. O calor vinha seco aquele dia, aquele calor que não vem com umidade, que não deixa nem transpirarem direito porque o suor evapora na hora, aquele calor que queima a pele mesmo com a gente dentro de casa. Senti na pele todo dia, mas aquele dia em especial estava insuportável, tipo de calor que faz a gente sentir que a carne está secando. Acordei cedo demais, até para meu padrão. Meu corpo acordou naturalmente lá pelas 4 da manhã, naquele horário estranho, quando é quase madrugada, mas não é mais noite. Fiz café. Senti que o dia ia ser difícil. Esses dias a gente sente, tem uma qualidade diferente no ar. Resolvi regar a horta antes do sol ficar insuportável. Isso era raro. Geralmente eu só regava bem cedo, antes das 6 ou no final da tarde. Mas aquele dia, por alguma razão que não consigo explicar, sentia que tinha que sair. Carreguei o regador de lata, aquele vermelho com a tinta descascando, e fui para o quintal. As plantas estavam precisando. Os tomates murchos, as alfaces amareladas nas pontas. O calor tinha comido de verdade. Comecei a regar devagar, vendo a água desaparecer na terra, aquela terra vermelha, seca, que parecia estar com sede há séculos. Enquanto regava, estava pensando em comprar calcário. A terra aqui é ácida demais. Tomás sempre falava disso, que a gente tinha que trazer calcário, que a terra precisava de ajuda. Mas calcário custa, e eu continuo não tendo razão para gastar dinheiro. Para quê? Para plantar tomate que ninguém quer comprar? Estava naquele pensamento quando ouvi um barulho estranho perto do portão. Não era carro, conheci o barulho de carro na estrada. Não era animal grande, não era barulho de cavalo ou vaca, não era vento, era mais como um gemido, um choro muito fraco, um sopro. Eu pensei em ignorar. Tem uma coisa que aprendi em 12 anos de solidão, que quando você ouve som estranho, a gente aprende a não ligar. Porque quando você é mulher sozinha numa propriedade isolada, som estranho é sempre ameaça. E ameaça é coisa que não faz bem para a saúde da gente. Mas aquele som não era ameaça, era pedido. Eu coloquei o regador no chão com muito cuidado. Aquele cuidado de quem está achando que pode estar cometendo um erro. Deixei ali, na horta, entre os tomates e o quiabo. Depois fui andando devagar até o portão. A gente aprende a andar devagar nessa idade. Aprende que correr não leva a lugar bom, que pressa é luxo de quem tem vida pela frente. Eu caminhei devagar, e cada passo era como uma escolha. A escolha de ir ou de voltar. Quando cheguei perto do portão, aquele portão que está meio caído, meio pendurado, que Tomás prometia consertar faz anos, eu vi uma criança.
Uma menina, para ser mais exato. Tinha talvez uns 10 anos ou 11, ou talvez daquele tamanho impossível de adivinhar quando a criança é magra demais. Estava sentada na estrada, aquela estrada que quase ninguém passa, que leva para a cidade só se você virar no caminho certo, com uma mochila que era maior que ela mesma. Estava descalça e tremendo. Não de frio, Deus me livre, era calor demais para ser frio. Mas ela tremia assim mesmo, com aquele tremor de quem tem medo profundo, de quem acordou num lugar errado e não sabe como voltou. Quando me viu, encolheu mais. Eu nunca fui de correr para nada, nem quando Tomás caía e batia a cabeça, nem quando tinha tempestade grande, mas senti meu corpo se mexer sozinho naquele momento. Algo vinha de muito fundo, daquele lugar que a gente acredita que ficou dormindo, mas continua acordado. Aquele lugar que é mãe mesmo quando você nunca foi mãe. Meu corpo saiu caminhando, devagar ainda, devagar mesmo, em direção àquela criança. Oi, foi tudo que consegui falar. A voz saiu estranha. Fazia tanto tempo que não falava com criança, que não sabia como era a voz certa. A menina levantou a cabeça devagar. Tinha medo de levantar rápido. Tinha medo até da própria cabeça, parecia. Tinha os olhos vermelhos, inchados daquele inchado de quem chora há muito tempo. Tinha comido terra, ou melhor, tinha a boca cheia de poeira da estrada, aquela poeira vermelha que gruda em tudo. Tinha sangue seco no joelho, sangue de verdade mesmo, escuro, que dizia que ela tinha caído e que tinha levado tempo para parar de sangrar. A roupa dela era um trapo. Uma camiseta que tinha sido branca, rasgada nas costuras. Uma calça que a cintura precisava de cinto para não cair. Os pés descalços estavam queimados de sol, com marcas de terra secada. Eu não queria entrar na sua propriedade, ela sussurrou, como se tivesse medo muito profundo de falar alto. Ninguém mais fala assim comigo. Ninguém mais me respeita com esse tipo de cuidado. Ninguém mais sussurra para não me assustar. Aquilo me quebrou por dentro. Tá tudo bem, filha, falei. E a palavra filha saiu natural, como se minha boca já soubesse que era verdade. Por que você tá aqui? Ela respirou fundo. Aquele respiro que parece que a criança está calculando se confia ou não. Eu reconheço bem esse olhar. É o mesmo que eu tenho no espelho toda manhã quando acordo sem saber se vale a pena levantar. Eu fugi, ela disse. 3 palavras, uma história inteira dentro delas. Um volume todo de sofrimento concentrado em 3 palavras. Eu deveria ter ligado para alguém. A polícia, assistente social, prefeitura. Aquelas pessoas certas que a gente fica sabendo que existe quando passa pela TV. Todas aquelas coisas que uma mulher sensata, uma mulher que conhece a lei, deveria fazer quando encontra uma criança sozinha na beira da estrada. Mas eu nunca fui de fazer as coisas certas, só de fazer as coisas humanas. E coisa humana é abrir a mão quando alguém precisa. Como você se chama? Sofia, ela disse, muito baixo. Você está com fome, Sofia? Ela engoliu seco. Aquele engolir que dói porque a garganta está ressecada. Fez que sim com a cabeça, bem devagar, como se tivesse medo até disso. Naquele momento, eu ofereci a mão. Ela olhou para a mão como se fosse uma coisa estranha, brilhante, que pudesse desaparecer a qualquer momento. Olhou como se mão de mulher estranha fosse fogo que podia queimar. Mas depois, lentamente, tão lentamente que parecia estar atravessando uma eternidade, ela colocou a mão dela dentro da minha. Minha mão estava fria, não esperava que estivesse fria. Com aquele calor todo, deveria estar quente, mas estava fria demais. Era como se meu corpo tivesse entendido antes da minha cabeça que aquele momento era importante, que aquilo era uma responsabilidade que mudava tudo. A levei para dentro da casa. No caminho, ela perguntou, você mora sozinha? Moro, respondi, aquela resposta que era verdade inteira. Então você não vai me entregar? Parei de andar. Parei no meio do caminho entre o portão e a porta.
com a mão dela dentro da minha, e olhei para ela, para aquela menina pequena, queimada de sol, com a mochila grande demais, os pés descalços em carne viva e os olhos que sabiam demais sobre o mundo para ter a idade que tinha. Naquele momento, fiz uma promessa. Não falei em voz alta, mas fiz. Sofia, vamos ver o que você precisa agora. Depois a gente pensa no resto. Aquelas foram as palavras mais longas que ela precisava ouvir. Porque quando você passa 12 anos sozinha, 12 anos aprendendo que ninguém vira por você, que o mundo não pensa em você, você entende o que significa quando alguém oferece não solução certa, mas apenas presença. Presença é tudo. Presença é graça. Dentro de casa, coloquei ela para sentar na cozinha. A luz de dentro era estranha, diferente. A cozinha parecia pequena demais com 2 pessoas. Parecia que o ar tinha ficado mais denso, mais respirável. Depois de 12 anos respirando sozinha, respirar junto com alguém era quase estranho. Você quer água? Ela fez que sim. Enchi um copo, aquele copo grande de vidro, e coloquei na sua frente. Ela bebeu como se aquela fosse a água que salvava vidas. Bebeu tudo de uma vez, e depois respirou como quem estava se afogando. Mais um pouco, ofereci. Ela bebeu mais. Enquanto ela bebia, eu olhava para os detalhes que dizem história, os pés machucados demais para ser de um dia. As unhas roídas até sangrar, os braços com marcas, marcas que parecia que alguém tinha apertado com força. A forma que ela movimentava o corpo muito cuidadosa, como se qualquer movimento fosse possibilidade de dor. Sabia que tinha coisa ruim naquela história. Sabia que aquela menina tinha vindo de lugar muito escuro. Sofia, você comeu alguma coisa hoje? Ela fez que não com a cabeça. Quando foi a última vez que você comeu? Ela olhou para as mãos. Acho que ontem ou outro dia. Não lembro direito. 2 dias. Aquela criança tinha ficado sem comida por 2 dias inteiros. Fiz sopa. Aquela sopa que faço toda tarde, que é simples demais, que é só caldo de batata, cenoura, cebola. Aquele caldo que Tomás chamava de sopa de viúva, porque de tanta repetição fica com gosto de tristeza. Mas para Sofia, aquela sopa parecia coisa mágica. Enchi uma tigela grande e coloquei na sua frente. Coloquei também pão. Aquele pão que comprei na cidade, que já estava duro, mas era melhor que nada. Coloquei manteiga para passar. Ela comeu. Não comeu devagar, não comeu como quem tem educação ou como quem sabe que vai ter mais comida depois. Comeu como quem não sabe se vai comer de novo. Comeu desesperado. Comeu e depois engasgou porque comeu muito rápido. Comeu e depois parou, respirando fundo, como se estivesse calculando se o corpo aguenta. Enchi outra tigela de sopa. Ela comeu essa também. Depois uma terceira. Quando parou, tinha as mãos tremendo, aquele tremor de quem está se recuperando de fome mesmo. Você está bem? Perguntei. Ela fez que sim. Quer mais? Ela fez que não, mas com aquele não que é na verdade sim, mas tenho medo de pedir. Mais um pouco. Sua barriga está acostumada com pouco. Se comer muito rápido demais, fica ruim. Coloquei um pão com queijo na sua frente. Comeu aquilo também, mais lento dessa vez. Depois, sentadas na mesma cozinha que tinha estado vazia faz 12 anos, a mesma cozinha onde Tomás tomava café toda manhã, a mesma cozinha onde eu fiz toda a refeição solitária, eu perguntei, Sofia, eu preciso saber. Seus pais? Sua família? Onde você morava? Ela limpou a boca com o verso da mão. Aquele gesto de criança criada sem muito ensino. Os olhos fechados. E ela contou. Contou que morava numa casa do lado oposto da região, numa comunidade que eu conhecia de nome, mas nunca tinha ido. Contou que tinha mãe e pai, que o pai tinha trabalho, que era eletricista, mas que tinha problema com bebida, que quando bebia ficava ruim. As palavras dela eram poucas, mas o significado era imenso. Depois de 12 anos sozinha,
Eu reconheço esse tipo de história. A história que a gente não quer ouvir, mas que ninguém para de contar porque precisa contar. Porque guardar aquilo dentro mata a gente devagar. Meu pai, ela começou, e a voz saiu muito baixa. Meu pai faz coisa ruim com a gente. Pronto, com aquela frase, tão simples, tão curta, tudo mudou. Aquela criança não era mais apenas uma menina na estrada. Era uma denúncia viva, era uma responsabilidade, era um peso que eu ia carregar, bem sabia, para o resto da vida. Era a escolha errada que pode ser a escolha certa. Era aquele momento que a gente vê em filme e pensa, se isso fosse comigo, eu faria assim, eu faria aquilo. E aqui estava ele, de verdade, sem roteiro, sem preparação. Meu coração ficou pesado. Com quem? Com você e sua mãe? Ela fez que sim. Minha mãe saiu para trabalhar, Sofia sussurrou. Ela limpa a casa de gente rica na cidade. Saiu cedo. Meu pai disse que ia sair também, mas não saiu. Ficou. E começou de novo. De novo. A palavra de novo dizia tudo. Mas dessa vez eu corri. Corri com minha mochila. Ele ia atrás, mas meu pé deu um tropeço e eu caí. Ele parou de correr atrás. Acho que perdeu a coragem. Ou acho que achou que eu era rápida demais. Aquelas mãos dela, que tinha limpado faz pouco, que tinham ficado limpas enquanto ela comia, começaram a tremer no colo. Eu coloquei as minhas em cima, devagar, cuidadoso, como se estivesse aproximando fogo. Minhas mãos vazias, que não conseguiam nem salvar o marido, agora tentando segurar outra pessoa. Tentando dizer, sem palavras, que aquela criança não estava mais sozinha. Você está segura agora, falei. E naquele momento fiz juramento, não em voz alta, mas fiz, que enquanto aquela menina estivesse perto de mim, ninguém ia machucar. Ninguém. Naquela noite coloquei ela na cama. Aquela cama que era minha, que era só minha faz 12 anos. Coloquei ela deitada, coberta com lençol que cheirava a tempo. E eu deitei no chão, do lado da cama, só para ela saber que alguém estava ali. Ela acordava, de pesadelo, de medo, de corpo que conhece trauma, chamando mãe. E eu falava, tá aqui, tá tudo bem, ninguém vai machucar. Mentira. Nada estava bem. Mas às vezes a gente mente para que a outra pessoa consiga dormir. E naquela noite, Sofia dormiu. Com aquele sono pesado, desesperado, de criança que confia que alguém vela. E eu, no chão, mantive vigília, porque vigilância é amor. E eu tinha aprendido, naquele dia, naquele momento, que era capaz de amar de novo. Acordei com o sol ainda baixo, aquele sol que é mais cor que calor. Sofia estava dormindo do meu lado da cama. Eu tinha conseguido entrar ali durante a noite porque o chão começou a doer demais nos joelhos e ela precisava de alguém perto. Ela dormia com a respiração difícil, como se até o ar tivesse que lutar para entrar naquela criança. Dormia com os punhos fechados, com o corpo meio encolhido, como quem está pronto para se defender de algo que pode vir a qualquer momento. Fiquei ali olhando para ela enquanto o quarto aos poucos ganhava luz. Luz real. Luz de dia, luz que não tira a verdade de nada. À luz do dia, a criança parecia ainda mais pequena, mais queimada de sol. Os hematomas no braço, aqueles que eu só tinha visto direitinho quando a água morna da banheira começou a lavar a sujeira, ficavam bem visíveis. 5 dedos em forma de mão em volta do pulso, apertada mesmo, com força. Meu estômago virou. Saí da cama devagar, cuidado para não acordar, e fui para a cozinha fazer café. A rotina era a mesma. Água, fogo, café. Mas era completamente diferente agora. Porque agora eu não estava fazendo apenas para mim. Agora tinha alguém que precisava daquele café. Alguém que precisava de cuidado. Enquanto esperava a água fervir, encostei na pia e senti o cansaço da noite sem dormir. Mas não era o cansaço normal, era aquele cansaço que vem com propósito. Era o cansaço de quem está acordado para algo importante. Lembrei de Tomás.
Nos últimos anos dele, ele acordava muito de noite. Problema do coração faz isso. Deixa a gente ansioso, deixa a gente acordado. Eu ficava acordada com ele. A gente sentava na varanda em silêncio, esperando o corpo acalmar. Eu nunca tinha pensado que aquilo fosse importante até ele morrer. Mas era. Ser acordado para alguém é forma de amor. A água ferveu. Preparei o café. 2 xícaras. Coisa natural, como se tivesse sempre sido assim. Lembrei que tinha banana. Comprei numa feira semanas atrás e esqueci na fruteira. Ainda estava boa. Cortei em rodelas finas, arrumei num prato. Peguei também aquele pão que tinha sobrado e coloquei manteiga numa tigela para passar. Café da manhã, coisa normal de quem tem pessoa em casa. Sofia acordou quando senti o cheiro do café. Veio para a cozinha ainda confusa, ainda dormindo, ainda calculando onde estava. Quando viu a comida, quando viu que tinha comida de novo, os olhos encheram de lágrima. Você acorda e coloca tudo aqui para esperar. Falei. Todo dia vai ser assim. Acordo cedo, faço café, arrumo pão. Quando você acordar, tudo está pronto. Ela comeu em silêncio. Comeu devagar dessa vez, como se o corpo já estivesse começando a confiar que ia ter mais comida depois. Sofia, falei enquanto ela comia, eu preciso perguntar uma coisa e quero que você fale a verdade. Ela parou de comer. Seus pais vão te procurar? Ela respirou fundo. Minha mãe, sim, ela deve estar procurando agora, deve estar desesperada. E seu pai? Meu pai... Ela olhou para o pau. Acho que ele está com medo de ser encontrado, de levar uma surra de meu avô, que é grande, e que meu pai tem medo dele. Acho que ele está inventando história. Inventando que eu fugi sozinha, que ele não fez nada. Naquele momento, entendi o tamanho do problema. Que não era só proteger uma criança. Era escolher um lado em uma história complicada. Era arriscar, sendo acusada de sequestro. Era o sistema inteiro podendo virar contra mim. Mas quando olhei para aquele rosto, para aquela menina que tinha hematoma de mão no pulso, que tinha comido como quem não comia faz dias, que tinha confiado em uma estranha, não consegui pensar em legal, em certo, em correto. Consegui pensar só em humano. Seus pais sabem que você vem para esse lado? Não, eu nunca tinha vindo aqui. Eu corri sem saber para onde ia. Só fui andando na estrada, andei, e quando vi a sua casa, achei que aqui podia ser seguro. Seguro, que palavra pesada. Passei a manhã inteira com ela dentro de casa. Dei banho de novo, porque banho ali era importante, era tipo de limpeza que não é só da pele, é da alma. Limpei as unhas. Passei pomada nos pés queimados. Arrumei a roupa, aquela roupa que era um trapo, e coloquei uma calça velha minha, que fiz um cinto para apertar, e uma camiseta que era grande demais, mas que era limpa. Enquanto secava o cabelo dela com uma toalha velha, aquele cabelo que era preto, que tinha volume, que podia ser bonito quando a vida parasse de estragar tudo, ela começou a chorar. Não fazia barulho. Não fazia aquele choro de criança que pede atenção. Era só as lágrimas caindo, enquanto ela olhava para o próprio reflexo na janela. Não pedi para parar, porque chorar é limpeza também. Depois, sentadas na cozinha de novo, comendo aquela sopa que fiz no almoço, eu tentei entender melhor. Sofia, você tem celular? Seu mãe sabe aonde você foi? Meu celular caiu na estrada quando eu corri. Deve estar ali quebrado, em algum lugar. Alguém viu você chegando aqui? Não. Estava muito cedo. A estrada estava vazia. Bom, ou pelo menos era algo, mas sabia que aquilo não durava. Que em algum momento alguém ia procurar. Que polícia ia aparecer, que a história ia vazar. E aí, o que eu faria? Passei a tarde toda pensando nisso enquanto Sofia dormia no sofá. Aquele sofá que tinha estado vazio, que agora tinha corpo de menina descansando ali, respirando devagar, segura. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em chamar assistente social. Pensei em fazer a coisa certa.
mas depois lembrei daquele hematoma, daquela forma que ela tremeu quando ouvi qualquer barulho mais forte, daquela forma que ela comeu, como quem não sabe se vai comer de novo. E entendi que, às vezes, a coisa certa é deixar de fazer a coisa legal. Dia seguinte, pela manhã, eu tinha decidido. Ia procurar informação, ia ligar para a Zélia, que conhecia gente que tinha contato, e ia perguntar se conhecia algum assistente social de confiança. Alguém que não fosse daquele tipo que bate na porta e tira a criança e coloca em abrigo. Alguém que fosse humano. Mas antes disso, tinha que acordar com Sofia e falar a verdade. Ela estava acordada quando desci, sentada na varanda, olhando para o cerrado, com aquele olhar de quem está vendo um filme que só ela consegue ver. Sofia, a gente precisa conversa, falei, sentando ao lado dela. Ela virou, com aquele medo de novo, com aquele movimento de corpo que sabe que más notícias vêm em forma de conversa séria. Você não pode ficar escondida para sempre. Sua mãe está procurando. A polícia vai procurar. Você vai me entregar. Ela sussurrou. Não, mas a gente tem que fazer isso certo. A gente tem que procurar ajuda de verdade. Gente que entende essas coisas. Gente que pode proteger você de verdade. Os olhos dela ficaram marejados. Eu tenho medo. Eu sei que tem medo, mas eu vou estar com você. Você não vai ficar sozinha. Naquele momento, ela se aproximou e colocou a cabeça no meu peito. E eu coloquei a mão no cabelo dela, aquele cabelo que tinha limpado, e deixei ela chorar ali, enquanto o cerrado continuava indiferente do lado de fora. Liguei para Zélia. Zélia apareceu em meia hora. Aquela mulher que perdeu uma filha sabe quando tem criança em risco. Olhou para Sofia uma única vez e entendeu tudo. Meu primo trabalha com proteção à infância, falou Zélia direto. Ele é de confiança. Eu conheço o trabalho dele. A gente liga para ele. Ele orienta. O primo de Zélia, homem chamado Roberto, veio em 2 dias. Veio com papel, com sistema, com conhecimento de lei. Mas veio também com humanidade. Conversou com Sofia como quem fala com pessoa, não com problema. Ouviu, entendeu. E depois virou para mim. O que você fez aqui é crime técnico, falou, mas é crime pelo lado certo. Ele orientou. Disse que tinha que ligar para a polícia, mas de forma certa, de forma que ia proteger Sofia. Que tinha que montar caso para que a mãe recuperasse guarda e o pai fosse investigado. Tem que ser denúncia feita pela criança, explicou, de forma que fique registrada, que tenha proteção oficial. Nós 3, eu, Sofia e Roberto, fomos numa delegacia em outra cidade. Não a delegacia perto, porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Fomos em delegacia onde a mulher policial era mulher também, porque nessas coisas, mulher entende melhor. Sofia falou tudo, com calma. Com aquela voz de quem está contando coisa verdadeira, coisa que dói, mas que precisa contar. A mulher policial anotou tudo, e aí o sistema começou. Mas antes disso, naquela noite, antes de tudo se mexer, antes da polícia aparecer, antes de tudo virar público, teve aquela tempestade. Sofia dormia na cama. Eu estava na varanda, olhando para o céu que tinha ficado estranho, cinza, denso, tipo de céu que vem antes de coisa grande acontecer. O vento começou, aquele vento que não é vento normal. É aquele vento que vem com força de tudo quanto é diabo. Aquele vento que quer derrubar casa, que quer tirar teto, que quer mostrar que a gente é pequeno demais para estar aqui. Entrei para dentro. Sofia vai ter tempestade. Falei para ela. Ela acordou assustada. Tempestade forte? Perguntou, com aquele medo que criança tem de tempestade. Sim, vem para cá. A levei para a cozinha. A gente ficou ali, enchendo lata, colocando embaixo de goteiras, fazendo aquilo que toda mulher sozinha faz, ou tinha feito, quando a casa quer cair. A chuva veio de repente. Não começou devagar. Caiu do céu como se alguém tivesse aberto uma comporta gigante. Água em quantidade que não é normal. Água que entra por fresta, que você nem sabia que tinha fresta.
Sofia se assustou, ficou perto de mim. Fica perto de mim, disse eu. A gente ficou ali, lado a lado, enquanto a casa fazia barulho de estar caindo, enquanto as goteiras multiplicavam, enquanto o vento gritava nas janelas. Pelo menos naquela tempestade, Sofia tinha alguém do lado, e eu tinha alguém para proteger. Naquela noite, apesar do medo, apesar da chuva, apesar de tudo que estava para vir, a gente dormiu melhor, porque a gente não estava mais sozinha. A chuva não parou. Aquela chuva que começou à noite continuou. Não aquela chuva que passa em meia hora e a gente respira aliviado. Era chuva de verdade, aquela que vem para ficar, que avisa que o mundo está mudando de roupa. Sofia dormiu comigo naquela noite. Não no chão, não no sofá. Na cama, do meu lado, com a cabeça no meu ombro, respirando aquele ar que é meio dormir, meio acordada, que é medo transformado em descanso. Eu não dormi. Fiquei acordada a noite inteira, ouvindo o som da chuva bater no telhado, nas janelas, nas portas, ouvindo o vento fazer aquele barulho de estar tentando entrar, ouvindo aquele som que é quase um grito, que é o som da natureza lembrando a gente de como é pequeno um corpo humano, e pensando em tudo que ia acontecer, pensando em polícia, pensando em julgamento, pensando em se eu tinha feito a coisa certa. Pensando em como a gente consegue estar tão certo de algo e tão assustado ao mesmo tempo. Pela manhã, a chuva continuava. Sofia acordou confusa, aquela confusão de criança que acorda num lugar estranho, mas que agora reconhece como seguro. Olhou pela janela para toda aquela água caindo. "A gente vai ficar aqui?" perguntou. "A gente fica aqui quanto tempo for preciso", respondi. Fizemos café. A chuva não deixava de cair. Eu ouvia o barulho da goteira no quarto, aquela goteira que conhecia bem, que marcava ritmo da chuva, e pensava que aquela casa já tinha sobrevivido a tempestades piores, que aquela casa podia sobreviver a essa também. Mas a tempestade não era só água, era espera. A polícia não podia vir com chuva desse jeito. A estrada ia ficar péssima, ninguém ia conseguir passar. Então a gente estava isolada. Eu, Sofia e essa chuva que não parava. Isolada é bom quando você quer ficar sozinha. Isolada é ruim quando você está esperando ajuda. No segundo dia de chuva, eu estava na varanda. Aquela varanda que fica protegida, onde a gente consegue ver a estrada, quando ouvi o barulho do carro. Meu corpo inteiro ficou gelado. Não era carro de polícia. Eu conhecia som de carro de polícia. Era carro normal, carro que alguém conseguiu passar por aquela estrada péssima, que conseguiu chegar até aqui. Senti o coração acelerado. Vi quando o carro parou em frente da casa. Saiu um homem, grande, molhado, com olhos que tinham aquela qualidade que eu reconhecia bem. Aquela qualidade de homem que faz coisa ruim e está procurando negar. Pai de Sofia. Eu sabia que era ele antes mesmo dele abrir a boca. Entrei para dentro rápido. "Sofia!" gritei, e ela apareceu da cozinha. Quando viu minha cara, entendeu. "Ele?" perguntou, sussurrando. "Vem aqui, rápido!" A levei para o quarto. Coloquei ela debaixo da cama, aquela cama grande onde ela tinha dormido segura, agora servindo de esconderijo. "Fica quieta", sussurrei. "Não faz barulho, não importa o que aconteça. Não importa se você ouve coisa assustadora. Você fica quieta e segura, tá bem?" Ela fez que sim, com aqueles olhos de criança que conhece perigo. Desci as escadas devagar. Bati na porta antes mesmo deles tocarem. Ele estava ali, molhado, com aquele olhar de quem está procurando e está perto de achar. De quem tem raiva. De quem acha que pode entrar e tirar o que quer. Eu bloqueei a porta. "Oi", falei com aquela voz que a gente usa quando está mentindo, mas precisa parecer verdadeiro. "Dona Marta", começou ele, e o olhar dele era pesado demais. "Seu nome é Marta, certo? Eu sou pai de uma criança que sumiu. Meu vizinho falou que você conhece bem essa região. Eu estou perdido na chuva. Minha mulher está lá em casa desesperada. Você deixa eu entrar?"
A voz dele era doce. Aquela doçura falsa de quem está mentindo, mas que aprendeu a mentir bem. Aquela doçura que é pior que qualquer grito. Está vazia a região, falei, blocando a porta com o corpo. Eu não vi criança nenhuma passar por aqui. Mas a voz tremeu. Ele viu a voz tremer. Pode deixar eu olhar aqui rapidinho? Só para verificar. Ela é pequena, uns 10 anos. Ela sumiu ontem. Aquele ontem era mentira. Ela tinha saído quando ele tentou fazer coisa ruim. Mas eu não corrigi. Aqui tem só eu, disse, mentindo de novo. Ele respirou fundo, olhou além de mim, para dentro da casa. Tentava calcular se eu estava falando verdade ou não. Dona, é importante. A mãe dela está desesperada. A polícia está procurando. Aquela palavra, polícia, foi tipo de ameaça. Como se ele tivesse falado, eu sou pai, eu tenho direito. A polícia vai me dar razão. Naquele momento, tudo que aprendi em 12 anos de solidão, a desconfiança, o medo, a certeza de que o mundo quer machucar a gente, pediu para eu fechar a porta bem fechado e não abrir mais. Mas lembrei daquele hematoma. Lembrei daqueles pés queimados. Lembrei daquele gemido do lado de fora do portão. Lembrei de que aquela criança tinha confiado em mim. Pode verificar, falei. Mas rápido. Essa chuva está forte. Ele entrou. Sentiu o cheiro de dentro. Aquele cheiro de casa onde tem criança. Ou talvez fosse só imaginação minha, mas ele parou um momento respirando fundo. Entrou na sala, olhou em volta, o sofá, a cadeira, aquela casa simples que não tem muito lugar para esconder ninguém. Acompanha aqui, falei apontando para a cozinha. Levei ele para a cozinha. Cozinha não tem porta, cozinha é aberta, cozinha é exposição completa. Ele olhou. Não tinha ninguém. Tinha só comida em cima da mesa. 2 xícaras usadas, prato com restos de bolo que eu tinha feito para Sofia. Ele viu aquilo. Seu olhar mudou. Você mora sozinha mesmo? Perguntou lento. Moro. Essas coisas são minhas. Eu como e depois fico com preguiça de lavar. Falei mentindo natural agora, porque mentira por proteção é tipo de graça que Deus entende. Ele subiu as escadas. Meu coração acelerou. Eu o deixei subir. Tinha que deixar. Se eu impedisse, ele ia suspeitar mais. Ouvi os passos no corredor. Ouvi a porta do quarto sendo aberta. A cama. Ele ia ver a cama. Ia ver os lençol amassados de 2 corpos. Ia saber que tinha alguém aqui. Meus joelhos ficaram fracos. Pero esperar não é pra gente fraca. Gente fraca morre. Gente forte espera. Desci rápido quando ouvi os passos voltando. Ele desceu, com aquele olhar diferente, com aquela raiva contida, com aquele saber que eu estava mentindo, mas sem poder provar. Sua filha sumiu, falei, olhando direto nos olhos dele. Você não está procurando filha. Você está procurando coisa que você fez ruim. Ele respirou fundo, quase avançou, mas parou. Porque naquele momento, eu não era mulher sozinha. Eu era mulher que tinha proteção de criança. Eu era mulher que sabia coisa ruim sobre ele. Eu era mulher que estava disposta a levar tudo adiante. Ele viu nos meus olhos que eu não ia sair daquele caminho. Se você vê ela, falou, controlando a raiva, você liga para a polícia, porque ela é minha filha e eu tenho direito de pai. Direito de pai não é direito de estragar criança, respondi. Direito de pai é responsabilidade. Ele saiu furioso, saiu molhado, saiu sem encontrar o que procurava. Fechei a porta, tranquei e encostei as costas. A chuva continuava caindo. Sofia saiu de debaixo da cama tremendo. Veio e se abraçou comigo. Abraço de criança que entende que alguém a defendeu, que alguém enfrentou o bicho grande por ela. Você ficou com coragem, sussurrou ela. Não fiquei com coragem, fiquei com você. É diferente. Naquela noite que era ainda 2º dia de chuva, a gente dormiu de mãos dadas. Literalmente. Sofia dormia com uma mão apertada na minha, como se tivesse medo de que eu sumisse e se largasse. E eu mantive a mão dela na minha,
porque aquela mão, pequena, quente, que pertencia a alguém que confiava em mim, era a responsabilidade que aceitei. Responsabilidade é peso, mas peso, quando é por amor, é graça. O terceiro dia de chuva, a polícia conseguiu passar. Seu Geraldo veio. Aquele policial velho que conhecia a região, que tinha visto muita coisa na vida, que sabia quando tinha que virar os olhos para longe e quando tinha que enfrentar. Depois dele, veio o assistente social, veio o médico, veio gente que sabia lidar com aquelas coisas. Sofia falou tudo de novo, agora para registro oficial, agora para fita, agora para que ficasse documentado. E eu fiquei ao lado dela, segurando a mão. O pai dela foi procurado, foi encontrado tentando sair do estado. Foi preso. A mãe dela apareceu. Mulher desesperada, mulher que tinha estado procurando, mulher que entendeu tudo numa hora que viu a filha inteira, sem ferimento que não fosse de tempo e cura. Chorou quando viu Sofia. Chorou abraçando ela. Olhou para mim com olhos que diziam tudo, gratidão que não tem palavra, dívida que não tem como pagar, entendimento de que uma estranha tinha salvado a filha. Naquele momento, quando a chuva finalmente parou, quando o céu ficou azul de novo, quando o cerrado começou a secar, entendi que tinha acabado minha vida de tranquilidade, que tinha abraçado uma responsabilidade que podia me destruir, podia me levar a julgamento, podia me colocar em risco, e que não ia soltar. Porque algumas coisas, quando a gente faz de coração, quando a gente escolhe viver, não tem volta. A gente apenas segue. A chuva parou no final da madrugada. Quando o sol voltou, aquele sol vermelho de depois de tempestade, que faz parecer que o mundo todo sangrou, tudo estava molhado, vermelho, novo de um jeito estranho que é quase doloroso de ver tanta beleza depois de tanto medo. Sofia dormia na cama comigo. Aquela cama que tinha estado vazia faz 12 anos, que agora tinha corpo de menina descansando ali, respirando devagar, segura daquele jeito que só tem quem sabe que está protegido. Eu tinha passado a noite acordada de novo, mas dessa vez não era o medo que me mantinha acordada. Era a consciência. Era saber que aquilo era fim de alguma coisa e começo de outra, e que os dois ao mesmo tempo são tipo de morte e tipo de nascimento. Quando ela acordou, o primeiro que fez foi procurar pela minha mão. "Você está aqui?" perguntou com aquela voz de criança acordando. "Estou", respondi. "Você não vai sair?" "Não vou sair. Fizemos café devagar, comemos sem pressa." Por um momento, pequeno, frágil, foi como se tudo pudesse ficar assim. Como se a gente pudesse acordar toda manhã do mesmo jeito, tomando café, comendo pão, olhando para o cerrado. Mas nós dois sabíamos que não podia. A mãe de Sofia voltou naquela tarde. Veio com um documento, com processo, com tudo aquilo que precisa para tirar criança de um lugar e levar para outro. Mas veio também com gratidão que é palpável, aquela gratidão que a gente sente na pele quando alguém salvou a vida de quem a gente ama mais que tudo. Sofia olhou para a mãe, depois olhou para mim, aquele olhar que dizia: "Agora o quê?" "Sofia", falei, sentando ao lado dela, "sua mãe está aqui para você, para levar você de volta, para cuidar de você." "Você não vai vir?" perguntou, sussurrando. Meu coração ficou pesado. "Eu vou visitar toda semana, mas você precisa voltar para sua mãe." A mãe dela, mulher chamada Carla, que trabalhava limpando casa de gente rica, que tinha dado à luz uma criança que quase perdeu, aproximou. "Marta", falou, "eu não tenho palavra para agradecer. Você salvou minha filha." "Eu protegi enquanto pude", respondi. "Agora é com você." Houve silêncio, aquele silêncio que é tipo de oração. Mas antes de Sofia sair daquela casa, antes de tudo se mexer, antes do julgamento, antes da vida seguir, tinha uma coisa que precisava acontecer. Roberto, aquele homem que era assistente social, que tinha ajudado, falou que tinha um lugar,
um abrigo, um lugar onde criança que passou por aquilo podia ficar enquanto esperava o processo. Um lugar com gente treinada, com médico, com psicólogo, com tudo aquilo que Marta sozinha não podia dar. Ela precisa de ajuda profissional, falou Roberto. O que você fez foi salvar, mas agora ela precisa de cura, e eu entendi que amar às vezes é soltar, que responsabilidade às vezes é deixar ir, que a coisa mais dura de fazer é aquela que é o que melhor ama significa. Nós fomos juntas, Sofia, eu e a mãe dela, para a cidade. O abrigo era uma casa grande, pintada de amarelo, com jardim. Tinha crianças no pátio, outras crianças que tinham histórias que doíam, que tinham coragem de viver depois de coisas que matam. A mulher que cuidava ali, assistente social chamada Leandra, recebeu Sofia com aquele jeito que você recebe criança que precisa entender que é segura. Não era demonstração. Era verdade mesmo. Sofia olhou para mim. Você vai vir? Perguntou, e aquela pergunta era tipo de pedido, tipo de reza. Toda semana, prometi. Todo sábado eu venho aqui e a gente senta. A gente conversa. A gente faz qualquer coisa que você quiser fazer. Mesmo que eu não seja sua filha de verdade, meu peito apertou. Coloquei as mãos no rosto dela. Aquele rosto que tinha estufado menos, que tinha perdido aquele medo todos os dias, que estava começando a parecer que era de criança que era criança, não de criança que tinha visto coisas de adulto. Filha de verdade é quem a gente escolhe ficar ao lado. Falei. Você escolheu ficar ao meu lado quando tudo estava errado. Eu escolhi ficar no seu. Pronto. Filha. Ela beijou minha bochecha. Aquele beijo de criança que é benedição. E saiu daquela casa entrando em outro mundo. Mundo que ia cuidar dela enquanto eu cuidava de mim. Naquela primeira noite sozinha de novo, aquela noite em que voltei para a casa vazia, entendi que tinha morrido mais uma vez. Mas dessa morte era diferente. Dessa morte tinha significado. Sentei na varanda e chorei. Aquele choro que é gratidão misturado com tristeza, que é alívio misturado com perda, que é aquela coisa que o corpo faz quando entendia que mudou tudo. 6 meses depois. Sofia vinha para casa todo fim de semana, processo de guarda compartilhada, aquela coisa legal, que significa que ela passa parte do tempo comigo e parte do tempo com a mãe. Naqueles fins de semana, a gente fazia vida normal. Acordava cedo, tomava café, ia para a horta. Ela plantava junto comigo. Aprendeu qual era tomate que ia ficar bom, qual era alface que estava pronta. Uma vez, ela plantou uma semente, não sei o que, porque ela não sabia nem o que era. Mas plantou cuidadosa, como quem está fazendo coisa importante, e esperou aquilo crescer. Quando colheu, semanas depois, aquele fruto pequeno que saiu daquela semente que ela plantou, Sofia chorou. Não era choro de dor, era choro de alegria. Chorou porque entendeu que ela pode fazer coisa viva crescer, que ela não é só destruição, que ela pode criar. Tirou foto com aquele fruto. Mandou para a professora da escola, porque Sofia voltou para a escola, porque Sofia estava aprendendo a ser criança de novo. Meu quarto virou o quarto dela também. Tem roupa dela ali, tem livro que ela lê, tem desenho que ela fez na parede. Aquele desenho que é sol com rosto, que é aquela coisa simples que criança desenha quando entende que o mundo não é só escuro. E eu acordei diferente. As mãos não tremem mais quando faço café. Não tremem porque tem alguém que vai beber aquele café. A solidão ainda bate à porta. Bate sempre. Aquela solidão é tipo de fantasma que não sai de quem perdeu. Mas agora eu não abro tão rápido. Agora eu tenho razão de olhar para o horizonte e pensar em amanhã. Comecei a conversar com os vizinhos. De verdade. Não só com cabeça. Zélia aparece 2 vezes por semana agora. Vem, senta na varanda, toma café e a gente fala. Fala de Sofia, de vida, de aquele jeito que morte deixa marcas que nunca saem, mas que a gente aprende a viver com.
Seu Geraldo vem de vez em quando, aquele policial que entendeu que às vezes o certo é deixar de lado o legal. Ele senta, conversa com Sofia sobre escola, sobre vida. Aquele tipo de homem que entende que presença é tudo. O pai de Sofia, aquele homem que fez coisas ruins, ficou preso. Pode ficar preso ainda. Não sei. Essas coisas do sistema não faz muito sentido para gente como eu. Mas a polícia cumpriu. Proteção foi dada. O fazendeiro vizinho parou de dificultar minha vida. Acho que viu algo naquela história. Algo sobre coragem, algo sobre escolha, que o fez ficar quieto. Acho que entendeu que tem gente em dificuldade que você pode estragar e tem gente que você não consegue. Esses dias, Sofia perguntou: Dona Marta, por que você fez isso? Por que me ajudou? Você nem me conhecia. Eu estava olhando para o cerrado, para aquele infinito de árvore baixa, de cor verde e seca ao mesmo tempo, de beleza que é quase dor. Porque alguém ajudou seu Tomás quando ele era criança sozinho numa fazenda grande, respondi. Porque a vida anda em círculo. Porque quando você vê alguém caindo, você não consegue ficar parado. Porque... Respirei fundo. Porque eu estava morta e não sabia. Eu despertei você? Perguntou Sofia, com aquela voz pequena que é grande demais. Você salvou a gente uma à outra. Naquela tarde, enquanto Sofia dormia no sofá, emendada na chuva que tinha vindo de novo, aquela chuva leve, chuva que não é ameaça, eu fiz uma coisa que não tinha feito faz muito tempo. Escrevi uma carta. Não escrevi para ninguém específico. Escrevi para aquele lugar que é vazio, que é escuro, que é onde as pessoas que amamos ficam quando elas morrem. Escrevi: Tomás, achei que tinha acabado. Achei que tinha morrido quando você morreu, que era só esperar meu corpo perceber que não devia estar andando mais. Mas a vida não funciona assim. Ela volta sempre. Volta em forma de menina descalça. Volta em razão de ter quarto com luz. Volta em conversa que não é mais silêncio puro. Volta em abraço de criança que confia que você é seguro. Você queria envelhecer comigo. Não conseguiu. Ficou difícil de aceitar por muito tempo, mas a gente conseguiu fazer algo maior que envelhecer. A gente conseguiu viver. Eu consegui viver. E isso é tipo de graça que eu não merecia, mas recebi assim mesmo. Obrigado por ter deixado aquela casa aqui. Obrigado por ter existido. Obrigado por ter morrido e deixado espaço para que eu aprendesse a viver de novo. Seu Tomás. Coloquei a carta debaixo do travesseiro. Aquele travesseiro que não era mais só meu. Naquela noite, quando Sofia acordou, aquele acordar de criança que é confuso, que é lindo, perguntou se podíamos plantar uma árvore para ficar grande igual a ela. Vamos plantar, respondi, e sentei ela no meu colo, coisa que não fazia com outro corpo desde que Tomás morreu, e ela descansou a cabeça no meu peito como quem encontrou Porto. Lá fora, o vento batia nas venezianas, mas agora era só vento, só som, sem solidão dentro. Mensagem final. As pessoas acham que heroísmo é coisa grande, coisa de filme, coisa que aparece em jornal com foto e tudo, coisa que a gente vê na TV e pensa, aquela pessoa foi corajosa. Mas heroísmo é você acordar uma segunda-feira de outubro e deixar uma criança entrar. É manter as mãos abertas quando o mundo quer que a gente as feche. É acreditar que não estamos condenados a morrer sozinhos só porque começamos sozinhos. É entender que responsabilidade não é peso quando é por amor. A vida não pergunta se você está pronto para mudar. Ela bate na porta. E você abre, ou não abre. Eu abri e descobri que as mãos vazias, aquelas mãos que passaram 12 anos fazendo trabalho mecânico só para não sentir, quando seguram outra mão ficam cheias, que a fazenda que era só terra, só rotina, só lugar de esperar morte, virou lar, que 12 anos de silêncio preparavam a gente para ouvir aquele gemido, que não é possível salvar o mundo, mas é possível
E é tudo salvar uma pessoa e deixar que aquela pessoa salve você de volta. Hoje, quando acordava, ainda cedo, porque hábito não sai de ninguém, ouço Sofia na cozinha fazendo barulho de tomar água. Ouço aquele barulho de criança, aquele barulho que é o oposto de morte, aquele barulho que é promessa de dia novo. E entendo que a vida, aquela vida que Tomás e eu planejamos e que parou, não acabou. Só virou outra coisa, virou casa com luz, virou café para mais de uma pessoa, virou quarto que tem roupa de criança, virou responsabilidade que é graça. Virou segunda chance, não para mim que mereci morte, mas para Sofia que merecia vida. E isso é tudo que precisa saber sobre como a gente consegue recomeçar. Não é por estar pronto, é por estar aberto. Eu estava aberto e mudou tudo.